E aí nasceu o nosso projeto Remote First. O que foi o projeto Remote First? Na verdade, foi então essa iniciativa que veio do nosso CEO pensando, seremos uma empresa Remote First, ou seja, o nosso principal modelo de trabalho vai ser remoto, onde a gente vai dar a possibilidade, todos os recursos necessários, toda a possibilidade necessária para a pessoa trabalhar da sua casa. Significa que a gente não vai ter escritório? Talvez sim, talvez não. A gente foi descobrindo muita coisa no meio do caminho, perguntando muito para os nossos colaboradores. A gente fez diversas pesquisas para entender se eles queriam ou não escritório, para entender como é que eles estavam em casa, para entender as necessidades deles em casa, para a gente conseguir construir o que seria esse modelo de trabalho novo, esse modelo de trabalho do futuro. Isso aqui foi um trabalho feito com a área de People, o jurídico, a área de People Operations, cultura, o time de back-office na parte de facilities, para a gente conseguir ter certeza que a gente estava olhando todos os aspectos necessários para a construção desse novo modelo de trabalho. Então, surgiu a ideia da gente entender como é que ia ser esse modelo de trabalho pós-Covid, e diferente de tudo que a gente já tinha vivido nos últimos anos, a gente teve que fazer uma validação legal, ou seja, a gente sabe que a nossa lei aqui no Brasil, recentemente que a gente teve novas leis trabalhistas, mas ainda não abrange trabalho híbrido, trabalho totalmente remoto, as leis ainda são complexas, então a gente teve que fazer toda uma validação para entender legalmente o que a gente poderia construir, o que a gente poderia oferecer para o nosso colaborador, que trouxesse a segurança jurídica tanto para o colaborador, tanto para a Pipefy. A gente ainda tem que pensar na realidade de sindicato aqui no Brasil, apesar deles terem perdido força nos últimos anos, ainda existe a figura do sindicato, você ainda precisa ir lá e conversar com o sindicato, mostrar o que você está querendo construir, ver se ele apoia, para ter o apoio dele. É muito mais fácil ter um amigo ali do lado do que um inimigo, então a gente também teve que fazer conversas com o sindicato. A partir do momento que a gente entendeu o que ia ser o nosso processo, o que ia ser o nosso modelo de trabalho, a gente teve que construir todos esses contratos novos com os colaboradores, construir todas as políticas para estar muito bem definido, muito bem escrito como ia funcionar a partir de agora. Facilities teve um papel extremamente importante, porque teria que pensar como é que ia ser esse novo escritório, ou seja, como é que a gente transformava o nosso escritório atual no modelo que a gente vinha trabalhando já há 5 anos em um co-work, e como é que a gente entrava na casa do nosso colaborador. A gente passou, nas reuniões que a gente está na casa um do outro, a gente passou a ter essa responsabilidade de saber se o colaborador estava sentado numa cadeira ergonômica, se ele estava com uma luz adequada, se ele está num clima de trabalho bom. Então, a gente passou a ter essa necessidade também como facility. E, por último, cultura, ou seja, como é que a gente replicava toda aquela experiência que a gente tinha no escritório, todos aqueles eventos, todas as ações que a gente tinha, como é que a gente replicava isso num ambiente remoto, como é que a gente mantinha aquela mesma integração entre os times num ambiente remoto, e principalmente, eu acho, como é que a gente reconhecia os nossos liderados num ambiente remoto, porque muitas vezes você estava passando no corredor, você lembrava de alguma coisa, dava um parabéns para a pessoa, o excelente trabalho que você fez. Isso a gente perde muito no trabalho remoto, e a gente tinha a necessidade de manter isso. Eu acho que isso era fundamental. E um outro fator super importante que eu vejo que na Pipefy era muito desafiador, a gente vivia os nossos valores no dia a dia no escritório. Então, a gente tem os valores da Pipefy, que você conseguia ver eles nas ações do dia a dia dentro do escritório. E quando você vai para casa, você perde um pouco isso. Então, cultura e comunicação foi essencial nessa parte para a gente entender como é que a gente replicava tudo isso. Então, todo esse bolo aqui de pessoas participando, aspectos que a gente olhou, saíram os novos modelos de trabalho do Pipefy. A gente está esse ano já, então a gente divulgou no final do ano passado os novos modelos de trabalho que começaram a contar agora, a partir de janeiro, onde a Pipefy trabalha com 2 modelos de trabalho. O colaborador escolhe, os colaboradores que já estavam no Pipefy escolhem o modelo que querem seguir a partir de agora, e os novos colaboradores, no momento do onboarding, antes deles começarem a empresa, no meio do processo de envio da documentação, eles já recebem as informações de quais são os modelos de trabalho disponível para o colaborador, e ele já escolhe qual que é o modelo que ele quer seguir. Hoje a Pipefy possui um modelo híbrido, que ele permite que você tenha acesso ao escritório, ou o nosso escritório de Curitiba, se você está em Curitiba, ou a uma rede de coworking. A gente tem uma parceria com o Bierkoff, que está presente em várias cidades e capitais aqui do Brasil, que permite que você vá ao escritório. Mas qual que é a regra aqui? A gente não quer que você vá todos os dias para o escritório. Por quê? Porque a gente entende que quando a pessoa está em casa, ela tem mais tempo com a família, ela tem mais tempo com o cachorro, ela consegue malhar num determinado horário que ela gostaria, ela consegue dedicar tempo para alguma atividade extra que ela talvez
se ela tivesse que ir para o escritório, aquele tempo de deslocamento, ela pode utilizar melhor. Então, a gente oferece o modelo híbrido, mas a gente não quer que você vá todo santo dia para o escritório. Então, isso é a principal regra do dia. Ah, eu posso ir 4 dias na semana? Pode. A gente entende que tem colaboradores que têm dificuldade de concentração, ou mora num lugar muito barulhento, ou divide o cômodo da casa com mais pessoas. Então, a gente ainda segue oferecendo essa opção, mas a gente sempre bate na tecla que a gente quer a saúde do colaborador, a relação interpessoal com a família dele e tudo mais em primeiro lugar. Ainda no modelo híbrido, a gente entende que o colaborador, se a gente está dando a oportunidade dele ficar em casa, significa que ele vai ter despesas também em casa, ou seja, ele não tem que receber um auxílio diferente de quem é remoto. Então, o colaborador passa, a partir desse ano, a receber R$200 em folha de pagamento para arcar com as despesas de energia elétrica e internet. Por quê? Porque se a gente quer que ele fique pelo menos um dia da semana em casa, ele vai ter mais despesas, então faz sentido a Pipefy ajudar com isso. Além disso, a gente passa a ter uma ajuda de custo de R$1.500 para compra de mobiliário e mais itens relacionados ao conforto do colaborador em casa. A gente não fica só no mobiliário, por quê? Às vezes você tem um ar-condicionado na empresa, mas você não tem um ar-condicionado em casa, e você mora numa região super quente do Brasil, ou você não tem um apoio de pé, ou você precisa de um suporte para o seu monitor. Então, a gente abre uma lista de possibilidades onde o colaborador pode utilizar esses R$1.500 para montar o seu espaço de trabalho. Além disso, a gente entende que, beleza, você quer ficar em casa, mas você tem o seu filho ali contigo, e talvez agora as escolas estão fechadas em grande parte do Brasil, você precisa de uma ajuda em relação a isso. Então, a gente também passa a ter um novo auxílio, que é o auxílio creche ou babá, no valor de R$400 por filho. Então, esses são benefícios que a gente acabou construindo nesse modelo, porque a gente entendeu que faz sentido e não diferenciando o modelo híbrido e remoto. Qual que é a grande diferença no final do dia? O híbrido permite você ir ao escritório. E quando você vai, você que é responsável por arcar com aquela despesa de transporte até lá. E o remoto, você nunca vai ao escritório, você trabalha sempre da sua casa e você vai no escritório apenas quando você é convocado, ou seja, tem uma reunião de time, um evento corporativo, e a Pipefy vai arcar com todas as suas despesas de deslocamento até o escritório, passagem, hospedagem, caso você tenha que ficar lá. De resto, os nossos modelos, eles não mudam, ou seja, as ajudas de custo, elas são as mesmas, porque a gente entende que a gente quer incentivar o nosso colaborador a ficar em casa. Nenhum dos benefícios que a gente ofereceu ao longo do período ali pré-projeto Remote First, que a gente estava ali entendendo pandemia, yoga, benefícios do auxílio saúde mental, psicológico, os benefícios flexíveis do Caju, nada deles mudam em relação a nenhum dos modelos de trabalho, ou seja, os benefícios que a gente ofereceu lá no passado, ao longo de 2020, eles continuam o mesmo, benefício yoga. Então, a gente entendeu que a gente queria deixar mais flexível para o colaborador ter a opção, se ele quer trabalhar em casa, se ele quer trabalhar no escritório, fazer com que ele vá pouco ao escritório e use esse tempo melhor com sua família, evite esse tempo de deslocamento, mas que a gente dê como empresa todo esse suporte necessário. A gente entende que é um custo a mais, mas a gente não olha por esse viés, não. A gente olha pelo viés de que estamos criando esse conforto para o colaborador, e isso aqui a gente vai refletir no aumento de produtividade, no aumento de felicidade do colaborador com a empresa. Então, assim, em nenhum momento a gente olha isso como um custo, e sim no investimento que a gente faz pela felicidade, pela saúde do nosso colaborador. Acho que isso é super importante a gente ressaltar. E o colaborador escolhe hoje o modelo de trabalho dele e pode mudar a cada 6 meses, porque uma mudança requer várias logísticas ali nos bastidores, mas caso ele precise, por algum motivo, mudar antes dos 6 meses, a gente também é flexível em relação a isso, a gente só tem que conversar internamente.